amores? Então, agora eu vou fazer uma revisãozinha rápida para vocês sobre zoologia dos invertebrados, né? Uma zoologia geral. Coloquei um quadro comparativo de zoologia dos invertebrados para a gente poder conversar, tá? O que acontece? Essa matéria vai ser a matéria da avaliação trimestral de vocês. Escolhi essas três atividades apenas, né, da frente 3, para não ficar muita coisa para vocês estudarem, já que a gente está longe, né? Então, esse quadro aqui, comparativo, está bem bacana, bem resumido, sobre essas três atividades. Atividade 5, 6 e 7 da frente 3 do livro de vocês. Essa frente 3 vai ter uma parte no livro 1 e uma outra parte no livro 2, que vocês já devem ter pego na escola. Então, olha só, deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse grande quadro aqui, ó. Zoologia geral. Aqui no início do quadro a gente tem o filo, tá vendo? E as características desse filo. O filo dos poríferos, dos cnidários, tem até algumas observações, tá vendo? Os poríferos, quem são? São os espongiários. Eles têm espículas calcárias e rede de espongina. Os quinidários vêm de quinide e de urtiga, são selenterados, eles têm uma cavidade gástrica. Os plateumintos e os nematóides, eles são eumintos, ou seja, são vermes, tá? São vermes aqui, vermes achatados e vermes cilíndricos. A gente tem os anelídeos, que tem o corpo metamerizado. Os moluscos, metamerizado é porque está segmentado por anéis, tá, pessoal? A gente tem os moluscos, que tem o corpo mole, os artrópodes, que tem os apêndices articulados, né, os pés articulados, os equinodermos, que tem espinhos na pele, equino, espinho, dermo, pele, e os cordados, que somos nós, que tem notocorda, fendas branquiais. Beleza, então. Isso aqui é uma zoologia geral, uma zoologia comparada, tá? Deixa eu tentar deixar num tamanho que a gente consiga ver basicamente tudo, assim, né? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho, né, pessoal? Com certeza. Então tá, olha lá. Dos poríferos. Qual é o habitat natural dos poríferos? Os poríferos são aquáticos, alguns são marinhos, a grande maioria deles é marinho, ou ducícolas, né, de água doce, e os poríferos também têm alguns de vida livre. No caso dos quinidários, eles também são aquáticos, a maioria marinhos, né? Os plateumintos também têm vida livre, né? Dos quinidários. Gente, olha só, porífero de vida livre vai ser só na fase larval dele, né? Perdão, na fase de reprodução mesmo, né? De algumas células que são vida livre, porque os poríferos a gente sabe que a grande maioria deles são sésseis, eles são fixos, né? Essa parte de vida livre aqui que tá é só uma fase da vida deles que vai ser livre. Nos quinidários, a gente tem as águas-vivas, que realmente elas possuem vida livre. Os plateumintos, eles são aquáticos, terrestres e orgânicos. Eles possuem vida livre e são parasitas. Os nemateumintos, lembrando que esses são vermes, lembra? Vermes achatados e vermes cilíndricos. Os nemateumintos, eles são triblásticos também, pseudocelomados, ou seja, tem um celoma falso aqui. São hiponeuros, protostômicos, são protostomados, e tem uma simetria bilateral, tem vida livre e são parasitas. Estava olhando o quadrinho de baixo, desculpa, tá, gente? É o quadrinho de cima, a gente está no habitat aí no modo de vida. O habitat é uma vida dos anelídeos, são aquáticos, terrestres e orgânicos, vida livres e parasitas. Os moluscos são aquáticos e terrestres e têm vida livre também, né? Os artrópodes, aquáticos, terrestres e orgânicos. Os artrópodes estão em todos os lugares, lembra? Tem vida livre e parasitas. Os equinodermos são marinhos, de vida livre. E os cordados são aquáticos, terrestres, orgânicos, enfim, os cordados de lá que a gente não falou exatamente sobre eles ainda não. A embriologia, no desenvolvimento embrionário desses animais. Como é que funciona o desenvolvimento embrionário em porífero? Porífero é diblástico, quinidário é diblástico, plateuminto é triblástico, nemateuminto é triblástico, anelídeo triblástico, molúsculo triblástico, artrópode triblástico, equinodermos triblásticos, os cordados são triblásticos celomados também. Triblástico, pessoal, lembra lá no desenvolvimento embrionário, é a quantidade de tecido embrionário que ele forma, né, naquele desenvolvimento. Né, eles são parazoários, sem tecidos verdadeiros, os poríferos, são assimétricos e têm uma simetria radial, isso na parte da embriologia.
Nos quinidários, eles têm uma simetria radial, plateumintos bilateral, assimetria, tá vendo? No desenvolvimento embrionário, eles são pseudocelomados, eu já tinha lido isso para vocês. Os anelídeos, eles são hiponeuros, protostômicos e tem uma simetria bilateral. Moluscos, tá vendo? Simetria bilateral também, os artrópodes também. Os equinodermos têm uma simetria radial, eles são deuterostomados. Equinodermos são os primeiros deuterostômicos, tá? Que tem aquela cavidade deuterostômica. E tem uma simetria radial e a grande maioria deles é pentarradial, essa simetria aqui. E os cordados têm uma simetria bilateral. As classes que dividem os poríferos. Classe de porífero é dividido quanto os tipos morfológicos. Tem os ascons, os sícons e os leucons. Esse daqui eu não falei para vocês, tá? Eu não cobrei de vocês porque isso aqui é mais um nível superior das classes dos poríferos. Os quinidários, eles estão divididos em hidrozoa, que são as caravelas, né? E hidra. Cifozoa, que são as medusas, e os antozoas, que são as anêmoras e os corais. Os antozoas são as classes de quinidários que são fixas. Os plateumintos, a gente tem as tubelárias, que são as planárias, são as mais famosas, né? Aquela que tem um olhinho que parece que tá vesgo. Tem a trematoda, também outro famoso, que é o Schistossoma mansoni, que causa a doença de Chagas, trematoda. E tem a cestoda, que é a tênia, né? Tênia solitária, que é a do porco, ou a do boi. São os dois tipos de tênia, né? Que é aquela famosa solitária. Os nematóides, nós somos divididos em áscaras lumbricoides, que é a lombriga, enterobios vermiculares, ou oxiuros. Tudo isso aqui é lombriga, tá, pessoal? São as 4 classes que a gente tem. Dentro dos anelídeos, tem a oligoqueta, que são as minhocas e os humos, a poliqueta e a arqueta, que são as sanguessugas, beleza? Nos moluscos, a gente tem pelicipoda, que são a ostra e os mariscos, o cefalópoda, que é o polvo, e a gastrópoda, que são as lesmas e os caramujos. Tem as anfineuras e as escafópoda, desculpa. Tá, que o 4 e o 5 aqui também é mais nível superior, isso não vai ser cobrado de vocês, não. Os artrópodes, a gente tem insecta, aracnídea, crustácea, quilópoda e diplópoda. Nos equinodermos, a gente tem asteroida, equinoida, crinoida, ofiuroida e holuturoida. E os cordados, a gente vai ter lá os invertebrados anfioxos, os eucordados verdadeiros, que são os vertebrados, e enfim. A digestão desses animais, como é que funciona? Nos poríferos, a digestão vai ser intracelular, que é essa célulazinha chamada de coanócito. Nos quinidários, como é que vai ser? Eles têm uma cavidade gástrica, a digestão deles é extra e intracelular. A digestão dos plateumintos, eles têm um tubo digestivo incompleto, tá vendo aqui? Fazem digestão extra e intracelular. Nos nemateumintos, o tubo digestivo já é completinho, tem boca e ânus, os vermes os cilíndricos, né? Nos anelídeos, o tubo digestivo também é completo. A partir daqui, todos eles vão ter tubo digestivo completo, a digestão vai ser extracelular, algumas digestões são internas, outras digestões são externas, né? Como no caso dos quinidários. Boca e ânus, tá vendo? Todos eles vão ter o tubo digestivo completo. A respiração dos poríferos é difusa, ou seja, não tem um sistema respiratório. Nos quinidários, até os nemateumintos também é difusa, tá vendo? Não tem um sistema respiratório. Nesses dois aqui, nos plateumintos e no nemateuminto, a respiração ela é cutânea. A partir dos anelídeos, a gente já vai ter um sistema respiratório diferenciado, né? Um sistema respiratório mais completinho. Aqui tem cutânea indireta, que é branquial, nos poliquetos, né? E aí aqui a gente começa a ter um sistema respiratório já mais completinho, beleza? Vamos lá, continuando aqui, a respiração, aí tem a circulação desses animais, ó. A circulação dos poríferos, como é que vai funcionar? Não tem uma circulação, tá? A água vai circular pelo corpinho dele e as trocas gasosas vão ser feitas através das células. Os quinidários também não apresentam sistema circulatório. Os plateumintos e os nemateumintos não apresentam sistema circulatório.
E aí, a circulação fechada, a circulação começa a partir dos anelídeos. Tá vendo aqui? Começa a ter uma circulação fechada e depois tem circulação aberta. Eu tenho uma circulação falsa aqui, ó, pseudoemal nos equinodermos, tá vendo aqui? Beleza. Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque como a imagem tá grande, tá vendo? No final a gente precisa ficar arrastando assim toda hora. Tá? A excreção dos poríferos é difusa, dos quinitários é difusa. A excreção dos plateumintos e nemateumintos é através de célula flama, tá vendo? Nefrídeos, células rentes, células renetes, perdão, de vida livre e hidrogênio. Aí tem lá. Aí outras observações sobre esses animais, tá vendo? A reprodução dos poríferos, ela vai ser sexuada ou assexuada por brotamento. Os quinidários, eles têm essa importância dos quinidoblastos, né, que são essas células urticantes, que são característica exclusiva dos quinidários, das medusas, eles têm essa forma medusoide ou polipoide. No caso dos plateumintos, olha só, eles têm esse escólex da tênia e das duas tênias, né, que é tipo uma cabeça que eles têm, esses vermes. Os nemateumintos, as lombrigas, têm um ciclo pulmonar, apesar da respiração ser difusa, eles têm um ciclo pulmonar. Os anelídeos, no caso das minhocas, elas fazem cópula com fecundação externa, tá? Os moluscos têm uma massa visceral, tem uma cabeça, tem pés. No caso das pérolas, né, tem pérola, no caso de ostra, tem manto, tem néctar, então isso também é uma exclusividade dos moluscos. Os artrópodes, no caso dos aracnídeos, eles têm quelíceras, né, é importante também essa coisa de conseguir inocular o veneno através das quelíceras. Nos equinodermos, a gente tem o sistema ambulacrário, que é onde tem a circulação, movimentação e percepção do ambiente nesse sistema ambulacrário deles, né? E nos cordados, a gente tem a presença dos corações. Coração com 4 cavidades, corações com 3 cavidades, presença de coluna, de protótipo de coluna, enfim. Essas são algumas observações desses animais. Espero que vocês tenham gostado dessa zoologia geral aqui, desse apanhado geral da zoologia. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bonitinho aí direitinho. Mas é basicamente isso. Se vocês quiserem copiar isso no caderno, é interessante a nível de revisão. E a matéria da prova trimestral que vocês vão fazer, semana que vem, se eu não me engano, a partir da semana do dia 25, vocês vão fazer uma prova. Na minha matéria da frente B, vai ser basicamente isso que eu vou cobrar. Beleza? Os filos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos vai cair na avaliação de vocês com essas observâncias aí sobre habitat, embriologia, algumas classes de alguns deles, a digestão, como é que funciona o sistema digestivo desses animais, como é que funciona a respiração desses animais, a circulação, a excreção e talvez caia alguma coisa ligada a quinidoblasto, né? Alguma coisa ligada a essas peculiaridades desses animais, tá bom? Então, tá aí o quadro comparativo para vocês. Esse quadro, ele é muito bacana, ele é bem legal, tá? Que contém aí algumas informações importantes para essa primeira avaliação online que a gente vai fazer. Um grande abraço. Se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, é só me ligar, tá? Vocês têm meu telefone, eu posso tirar dúvida de vocês via WhatsApp, enfim, via telefone, como vocês preferirem. Estou aqui à disposição, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.